Agora, para a nossa próxima questão, que é: por que adultos com asma, DPOC, diabetes, obesidade e outras condições crônicas não transmissíveis precisam se preocupar com vacinas, incluindo a de herpes zoster e a do vírus sincicial respiratório? E para responder essa pergunta, vou convidar uma outra grande especialista, né, reconhecida nacional e internacionalmente, a doutora Nancy Belay. A doutora Nancy é professora da Universidade Federal de São Paulo, assim como consultora do Ministério da Saúde, também da Organização Pan-Americana da Saúde. Ela foi consultora na área de Covid, de influenza, né, e também da Organização Mundial da Saúde, e tem aí uma formação muito ampla na área de infectologia, né, com mestrado, doutorado, especializações em todas essas condições. Muito obrigado pela presença, por aceitar nosso convite mais uma vez, doutora Nancy. Obrigada, acho fundamental, fico muito agradecida de poder a gente estar participando desse painel e colaborando aí para elucidar algumas questões, principalmente em relação a vacinas de herpes zoster, vírus sincicial. Então, respondendo, né, a questão que você me fez, falando um pouquinho do herpes zoster, a gente sabe que a maioria da população, depois dos 40 anos de idade, já teve contato ou com vírus varicela zoster, da catapora, na infância, ou atualmente com as vacinas para catapora, que é uma vacina de vírus atenuado, então todo mundo tem contato. Esse vírus ele tem uma particularidade, que ele fica latente, ou seja, ele replica muito pouquinho, fica escondido, né, no nosso gânglio neuronal sensitivo, né? E o que acontece? A gente sabe que, a partir de uma certa idade, que já foi comentado aqui, tem a imunossenescência. A imunossenescência, ela não começa de um dia para outro, né? Antigamente, a gente achava que ter o herpes zoster, que é a reativação desse vírus, como eu falei, no gânglio e aí em algum nervo que inerva alguma área do nosso corpo, antigamente a gente via muito indivíduos muito idosos. Atualmente, a gente vê que acima dos 50 anos aumenta muito a incidência de herpes zoster, porque a gente está convivendo melhor, os pacientes estão vivendo melhor com as doenças crônicas, mas as doenças crônicas têm lá algumas alterações que não lidam bem com a inflamação, não respondem bem à produção de anticorpos pós-vacina. Então, isso facilita que esses indivíduos possam ter complicação pelo herpes zoster. A gente sabe que, além das doenças crônicas, a privação de sono, o estresse, a microbiota, a obesidade, indivíduos obesos, eles têm uma dificuldade maior de lidar com infecções. A gente conheceu isso com a pandemia de H1N1, de novo com a Covid-19. Então, na maioria das infecções, eles vão ter maior dificuldade em lidar. E, muitas vezes, eles também têm outras comorbidades, como diabetes, como uma cardiopatia. Então, o herpes zoster, ele pode trazer consequências já na fase aguda, quando o indivíduo reativa esse vírus, e aí ele pode sofrer uma nevralgia com uma dor importante, ter até a neuralgia pós-herpética, e a gente sabe hoje em dia que o vírus promove uma inflamação, promove produção de determinados anticorpos protrombóticos. Então, indivíduos podem ter um infarto, podem ter um acidente vascular cerebral, um AVC, nos primeiros meses pós a reativação do herpes zoster, mostrando aí a importância da gente promover a vacinação, principalmente nesses indivíduos com doença crônica, embora qualquer indivíduo, a partir de uma certa idade, com a imunossenescência, pode reativar o zoster, mas promover a vacinação, porque esses indivíduos já lidam com questões inflamatórias, protrombóticas, descompensação do diabetes, da insuficiência cardíaca, da pneumopatia frente à infecção e ainda podem ter as complicações cardiovasculares ou neurológicas. A mesma coisa com o vírus sincicial.
Aí é diferente, a gente se reinfecta a vida toda. É um vírus que infecta as crianças e muitos adultos não sabem que a gente continua se reinfectando, porque as doenças respiratórias virais, elas não promovem uma imunidade para o resto da vida. E aí, de novo, aqueles pacientes com doenças crônicas e também os idosos podem ter complicações além da doença respiratória aguda, que pode complicar também com uma infecção bacteriana. O vírus sincicial respiratório, ele pode promover que a gente faça depois uma pneumonia por pneumococo e descompensar um diabetes, descompensar uma doença cardiovascular, uma insuficiência cardíaca, a asma, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós sabemos que pacientes com doenças crônicas que têm uma internação por qualquer hospitalização, frente a uma infecção pelo vírus sincicial, pela influenza, pelo Covid, eles têm muito mais chance de hospitalizar de novo. E muitos estudos mostram que, apesar da infecção por Covid ser muito mais frequente, influenza muito frequente, o vírus sincicial, a gente não faz tanto diagnóstico, não vê tanto, mas nós sabemos que os desfechos hospitalares, quando esses indivíduos com doenças crônicas hospitalizam, são muito graves para esses pacientes com vírus sincicial. Vão mais para UTI, têm mais óbito, descompensam a doença de base e, principalmente, se forem indivíduos mais velhos. Então, é muito importante a gente entender o papel que vai ser comentado pelos colegas da vacinação. Desculpe, demorei um pouco aqui para voltar, inclusive, doutora Nancy, porque eu estava anotando aqui tanta coisa que eu aprendi com a sua fala, né? Achei realmente muito interessante, né? Como a gente, inclusive estando, né, nessa área, obviamente não é a minha especialização, mas tenho me interessado cada vez mais pela área de imunização também, dada a importância em pessoas com condições crônicas, né? Mas, assim, a gente fica espantado de como é importante, né? E como, né, se tem pouca informação ainda, né? Então, toda essa questão do risco de agravamento, né? Das condições já pré-existentes nessas pessoas, né? E anotei aqui, nossa, realmente não sabia, né? Que pós, né? A condição do herpes zoster, né? A pessoa pode ter um AVC, pode ter um infarto, né? Realmente eram informações, né? A gente ouve muito falar sobre a dor, né? Uma dor, assim, muitas vezes insuportável que a pessoa tem, que a pessoa deixa de fazer as coisas do dia a dia, né? Mas o aumento do risco, né, de AVC e de infarto e esse aumento ainda mais exacerbado em pessoas com as condições crônicas já, realmente essa é uma novidade aqui importante, precisava anotar essas novas informações. Muito obrigado por compartilhar conosco.